Oi, turma! Eu me importo com você! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de sempre que necessário usarem a máscara e continuar fazendo a higienização das suas mãos, a usarem álcool em gel, sempre que tiverem contato com o mundo exterior. Okay? Primeiro de tudo, lembrem-se de se inscrever, deixar o seu like. Se você tiver dúvidas, deixar nos comentários. E terminou o seu projeto, envia pra gente via WhatsApp pelo número que eu sempre deixo aqui na tela, ok? No vídeo de hoje a gente vai continuar trabalhando a questão da Pro Carol, do convite dela. E aí eu vou deixar, antes do vídeo começar, alguns exemplos de letras de grafite para que vocês possam desenhar essas letras no convite de vocês, ao invés de ter que usar algum editor de texto, né, no caso o Spark Post, para escrever algumas coisas. Lembrando que isso é totalmente opcional, ok? Para os efeitos de hoje, eu vou usar só o Illustrator Draw, então eles vão ficar efeitos bem lisos, bem cara de vetor mesmo. E esses exemplos de letras, mas vai seguir sempre a mesma sequência. Então, desenha na mão, vetoriza, envia pra gente. Ou se você quiser, envia o seu desenho, e aí esse projeto estando aprovado, você vetoriza e a gente continua dando sequência, ok? Exatamente como acontecia quando a gente tinha as aulas aí presenciais, certo? Então vamos lá. Vamos lá. Uma vez aberto o seu Adobe Illustrator Draw, você vai direto para a sua galeria e vai abrir uma camada de imagem. Qual a regra? Você vai pegar essa camada de imagem, passar ela lá para baixo e vai diminuir a opacidade dela sempre para 50% e vai desenhar os pedaços em camadas separadas. Qual o conceito dessa ilustração? Que é uma criança e que todo espaço acima da cabeça dela é um espaço usado para poder ter as letras escritas com estilo de grafite. A escolha do Adobe Illustrator Draw é para que todos os desenhos fiquem bem lisos, para que eles não tenham nenhum tipo de textura, respeitando aí como se ele fosse realmente um vetor, porém um vetor 100% feito à mão. Lembrando, ele não é um vetor porque a gente não tem a possibilidade de mexer nos nós, mas olhando de fora, ele tem as mesmas características, então acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Ele vai ficar parecendo realmente que foram feitos com pedaços de vetor e não só pintados à mão, ok? Todo o processo entre desenhar à mão e terminar o último pedaço levou em média de 45 minutos a 1 hora. E isso já levando em consideração as vezes que eu apaguei e fiz de novo, ok? A escolha de fazer com o Illustrator Draw, como falei, é para a gente respeitar a questão de parecer com um vetor e porque assim os objetos ficariam totalmente fechados. E outra coisa eu levei em consideração que esse desenho ele é um pouco mais complexo do que o que eu passei na aula anterior. Em que sentido? Todas as letras vão ser feitas à mão. Se a gente tivesse escolhido o sketch, como lá ele só tem efeitos de tinta, ele não deixa preencher dentro, porque ele não cria objetos fechados. Então isso é uma coisa importante da gente levar em consideração na hora de fazer a nossa arte. Eu vou precisar de objetos fechados? No nosso caso de hoje, sim, que são as letras que estão falando a informação de quando vai ser a live. Então, é bem mais inteligente usar aqui no Illustrator Draw. Lógico, você tem toda a liberdade de fazer no Sketch, caso você queira adicionar algum tipo de efeito. Mas por questões de praticidade e também de entender o mecanismo de escolha das ferramentas, eu usei no Illustrator Draw, ok? Outra observação que eu já vou fazer quando eu escrevi grafite no papel, eu errei, eu escrevi com 2 T's, mas na verdade ele é com 2 F's, ok? É grafite com 2 F's. Então o que eu fiz?
Na hora que eu escrevo a palavra grafite, eu vou até repetir isso de novo. Na hora que eu escrevo a palavra grafite, eu arrumo e realmente faço com 2 Fs. Vocês vão perceber outra coisa importante. Nesse desenho, vocês vão ter que trabalhar muito bem a questão do espaçamento. Por quê? Uma parte da informação vai estar escrito no cabelo dessa menininha, que também pode ser a Pro Carol, né? Vamos deixar assim. E outra parte vai estar em cima desse cabelo e a outra no topo da informação. Então, a gente vai ter que trabalhar bem aqui a questão de espaçamento para fazer essa diagramação dar certo e ficar bem bonito. Outra coisa importante que eu sempre ressalto em todos os vídeos é: usem as camadas de forma separada. O que vocês perceberam aqui? Eu fiz a base da cabeça dela em uma camada. Eu fiz os detalhes do rosto, que são os olhos, nariz e boca, numa outra camada. Eu estou fazendo o cabelo em outra camada e cada pedaço da frase eu vou fazer em camada diferente. Então eu vou ter uma camada para 19/8 às 16 horas. Uma outra camada para escrever Carol Luz. Outra camada para escrever grafite e outra camada para escrever live. Por que eu vou fazer isso? Porque se acontecer alguma coisa, eu posso modificar esses itens sem ter que estragar as coisas que já vieram antes ou que vão vir depois. Então, vocês também vão perceber mais pra frente que a palavra grafite, quando eu tive que ajustar ela para caber 2 Fs, que é o correto, e não 2 Ts, o que acabou de acontecer? Eu tive que ampliar um pouco o espaço depois que a palavra estava escrita. Então, pensa bem nessa sequência e toma bastante cuidado com o espaçamento. Mas eu tenho certeza que vocês são super criativos e que vão conseguir criar uma arte bem legal. Outra ideia que eu tive é que além das letras, talvez tivessem borboletas, né, saindo do cabelinho dela, para parecer muito com os temas da aba, né? Porque a gente sempre acaba colocando alguma borboletinha aqui, outra ali. Se vocês quiserem experimentar essa ideia, pode usar. Lembra sempre que o que eu passo aqui é uma ideia e vocês têm 100% de liberdade de mudar essas ideias. Para os números, o que eu vou fazer? Como eu quero que eles realmente pareçam um vetor, mas que eles pareçam um vetor de letras de grafite, eu estou deixando tudo muito colorido. Qual é a minha dica para vocês na hora de colorir? Você vai escolher um ponto do círculo cromático e vai fazer um número. Fez aquele número? Ao invés de deixar mais claro ou mais escuro, você anda com o círculo cromático como se fosse um relógio. Então, por exemplo, eu tô no amarelo, eu vou levemente para o lado, ele vai para o laranja. Levemente para o lado, ele vai para o vermelho. Usando realmente o sentido horário do relógio para poder usar as cores. Por quê? Pela lógica do círculo cromático, fazendo isso, você vai ter cores que são consideradas análogas. Ou seja, mesmo que você tenha 10 cores, como você pegou a primeira e foi andando no sentido do relógio, ou até mesmo anti-horário, uma cor vai estar sempre muito próxima da outra. Então, em si, essas cores sempre vão combinar. Então, eu comecei com o verde, um tom de esverdeado meio turquesa no número 1, e fui indo para o lado, levemente para o lado. Eu não escureci nem clareei em momento nenhum. Eu só fui levemente para o lado, seguindo, né, esse movimento circular. E aí, todas essas cores são análogas, ou seja, todas elas combinam entre si. Para reforçar essas cores, contornei de branco para realmente parecer uma estética de grafite. Eu já comentei com vocês, é importante que vocês tenham boas referências na hora de fazer a arte. Então eu deixei alguns estilos de letra, mas não se limitem a eles. Vão no Google, vai no próprio YouTube, pesquisa como fazer grafite. Lá vocês vão ver muitas técnicas legais que eu tenho certeza que vai ajudar vocês 100% na tarefa de fazer o convite da Pro Carol e de criar umas letras muito legais, mesmo que seja via aplicativo, ok? Aqui o que aconteceu? Como eu precisava trabalhar melhor a questão do espaçamento e a Pro Carol ou a menininha já estava feita, então eu voltei na camada do desenho
que é a minha base, afinal é como se fosse uma vetorização real, e aumentei um pouco. Uma vez que eu aumentei, as minhas letras da palavra grafite ficaram maior, e aí sim eu podia ter um espaçamento bom e ia cobrir toda a parte de cima do cabelinho, né, da cabeça da nossa personagem. Ressalto aqui novamente que grafite é com 2 Fs, ok? E na hora de vetorizar eu corrigi isso para poder ficar certinho. E aqui a gente prossegue da seguinte forma: para cada letra eu segui a mesma lógica das cores análogas, então por mais colorido que esteja, todas essas cores elas conversam entre si. E aqui vai uma outra dica. O Illustrator Draw, ele preenche objetos que são fechados, certo? Então o que eu fiz? Eu deixei um contorno claro. Fui lá no preenchimento e escureci um pouco para também dar o estilo de grafite, sem deixar de ser super colorido, que é o que deixa, né, essa arte aí bem bonitinha e bem divertida, torna ela atraente para que as crianças vejam. E aí fica aqui o meu recado para vocês. Convidem os amigos de vocês para assistir as nossas lives. É importante que eles vejam, porque assim eles conhecem o que acontece na aba, o que vocês veem, qual é o tipo de conteúdo legal que vocês estão vendo agora nesse período que nós estamos em casa. E é legal para mostrar para as outras pessoas o que a aba tem de diferencial. Então, convidem os amigos de vocês para assistir as nossas lives, ok? Ressalto aqui que cada conteúdo que fica em uma camada, você tem total liberdade de usar a ferramenta transformar para aumentar ou diminuir o conteúdo que está ali. Então, eu reajustei a palavra grafite umas 2, 3 vezes até eu achar que agora o espaçamento tá 100% do jeito que eu preciso que fique, ok? Uma vez que eu termino a minha palavra grafite, eu vou colocar esses tracinhos brancos que é para imaginar que é um brilhinho que tem na letra. É uma coisa bem legal, é uma característica que eu já vi em alguns grafites e que fica aqui minha sugestão para vocês experimentarem, ok? Então, novamente, tudo que está em cada camada vocês podem ajustar usando a ferramenta transformar e façam esses brilhinhos na letra que vai dar um ar diferente, vai deixar ela com uma característica de grafite mesmo. Para escrever Carol Luz, eu decidi usar esse pincel, né? Ele é como se fosse realmente um pincel nesse movimento que ele faz, ele é bem molinho. E aí eu escrevi 100% à mão, sem nenhuma base. Fui lá e escrevi Carol Luz, deixei o C e o L, né, que são as letras iniciais um pouquinho mais grossas, para destacar mais. E as letras da extensão da palavra eu deixei com o traço um pouquinho mais fino. Para terminar, a gente vai escrever aqui a palavra live e tem aquele pincel na diagonal que vai ser maravilhoso, porque ele cria 100% do efeito que eu queria que criasse, que é essa letra bem tradicional de grafite, que ela tem uma parte que é mais grossa, fica fininha, aí volta a ficar grossa de novo. E esse pincel, ele vai ajudar 100% nessa tarefa, ok? Fez isso, você só vai modificar algumas partes das cores e vai ser bem rápido de fazer, vocês vão perceber. Eu faço só uns detalhezinhos realmente para terminar, para ele não ficar só azul, porque todas as letras estão trabalhadas, então é legal manter essa estética. Se você deixou todas elas com bastante detalhe, deixa a palavra live com bastante detalhe também. Para finalizar, depois que eu fiz tudo isso, eu vou reajustar os tamanhos. Como eu falei, cada camada você pode trabalhar um tamanho diferente, porque os objetos estão separados. Fiz isso, vou arrumar o detalhe aqui atrás do cabelo da Procarol, tá vendo que ficou meio que um espaço em branco, e isso não é legal. Então eu vou deixar um marrom mais escuro para realmente parecer que é o fundo do nosso cabelo. Afinal, tudo que tá mais pro fundo geralmente fica mais escuro. E para finalizar de vez, eu vou preencher o meu fundo com uma cor bem clarinha. Eu deixei um azul bem claro. Lembrando, tudo que você salva fica lá na sua galeria, envia pra gente pelo número do WhatsApp com o seu nome. Qualquer modificação que precise ser feita, lembra sempre, dentro do aplicativo, o projeto sempre fica em aberto, então você pode voltar e mexer em todas as camadas, ok?
Certo? Então eu espero que vocês estejam gostando de fazer os vídeos, que acima de tudo estejam exercendo a criatividade de vocês, principalmente com esse tema tão legal que é o tema de grafite, que permite que vocês desenhem coisas bem diferentes e bem coloridas. E é isso. Lembra-se de se inscrever no canal, assinar o sino de notificações. Se você tiver dúvida, deixar aqui nos comentários. Terminou o seu projeto, envia pra gente via WhatsApp, ok? Qualquer dúvida também deixa nos comentários. E é isso. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e